Você já se sentiu sobrecarregado por preocupações que parecem não ter fim? Como se cada problema ficasse maior e mais pesado, impedindo você de avançar. A vida pode se encher de desafios que nublam nossa visão e nos fazem esquecer que existe alguém maior do que qualquer dificuldade. Mas, e se você pudesse mudar o seu foco? E se em vez de olhar para o tamanho dos seus problemas, você enxergasse a grandeza de Deus disposto a ajudá-lo? Imagine viver com a confiança de que Deus está no controle de cada situação, que suas preocupações estão nas mãos dele e que ele resolverá tudo no tempo perfeito. Neste vídeo, você descobrirá como libertar sua mente da ansiedade e direcionar o seu olhar para Deus, que é capaz de transformar qualquer circunstância. É hora de parar de se preocupar e descansar na certeza de que Deus é maior do que os seus problemas. Antes de começar, quero convidar você a deixar um comentário com esta declaração de fé. Confio em Deus, Ele resolverá tudo. Compartilhe essas palavras e permita que elas sejam uma luz de esperança para outras pessoas que também precisam dessa mensagem. E se ainda não fez isso, inscreva-se no canal e ative as notificações para que o YouTube avise você sempre que subirmos um novo vídeo. Vamos começar. Número 1. Seguros pela mão de Deus. Não temas, Ele te ajuda. Você sabe qual é a parte mais bonita de Isaías 41:13? Aquela imagem tão clara, tão poderosa, de Deus segurando a nossa mão. Pare por um momento e pense nisso. Não é apenas uma ideia poética, é uma promessa real. Deus diz: eu sou o Senhor, seu Deus, que segura pela sua mão direita e diz a você: não tema, eu o ajudarei. Você consegue sentir isso? Aquele calor, aquela segurança de saber que, não importa o que esteja acontecendo, você não está caminhando sozinho. A vida nos golpeia. Há momentos em que sentimos que tudo ao nosso redor está desmoronando. Talvez você esteja enfrentando um problema no trabalho, na sua família, ou até mesmo uma batalha interna. Aquele medo que se instala no seu peito, aquela voz que sussurra que você não consegue, que não vai dar certo. É um sentimento humano, certo? Todos enfrentamos isso em algum momento. Mas aqui está o ponto-chave. Deus sabe, Ele entende os nossos medos e, em vez de nos repreender, Ele estende a sua mão. Quando Deus fala sobre segurar a nossa mão direita, não é apenas um gesto simbólico vazio. Pense em quando um pai segura a mão de seu filho pequeno para atravessar a rua. Não importa o quanto aquela criança esteja assustada, enquanto sua mão estiver na de seu pai, ela se sente segura. Assim é Deus com você. Ele não diz para você não ter medo porque é errado, mas porque Ele está ali, segurando você, guiando você. A mão dele não apenas dirige, ela estabiliza você quando sente que pode cair. Essa frase, não tema, tem um poder que muitas vezes subestimamos. É mais do que uma simples recomendação, é uma ordem cheia de amor. É como se Deus estivesse dizendo: olhe para mim, eu estou aqui, não há nada a temer. Porque quando entendemos que o Deus que criou o universo está ativamente envolvido em nossas vidas, qualquer problema, por maior que pareça, empalidece diante da grandeza dele. E o melhor de tudo é que ele não apenas promete estar presente, mas promete nos ajudar. Você consegue imaginar isso? Não é um Deus distante que só observa de longe. É um Deus que intervém, que age. A ajuda dele é como aquele amigo que chega no momento exato para sustentar você quando tudo parece estar desmoronando. É prática, direta e adaptada ao que você realmente precisa. Não sempre o que queremos, mas o que a nossa alma verdadeiramente necessita. É natural sentir medo. Admitir isso não nos torna fracos, pelo contrário, nos torna humanos. Mas aqui está o ponto. Quando reconhecemos os nossos medos, damos espaço para que Deus atue. Ao segurar a mão dele, a nossa perspectiva muda. O que antes parecia insuperável, agora se torna manejável. E não porque de repente ficamos mais fortes, mas porque Ele está nos fortalecendo.
Deixe-me contar algo. Imagine alguém enfrentando uma decisão crucial. Talvez seja uma mudança de carreira, uma crise familiar ou até mesmo uma luta interna. Essa pessoa se sente sobrecarregada, incapaz de ver uma saída. Mas uma noite ela abre a Bíblia e lê Isaías. Fecha os olhos e visualiza Deus segurando sua mão. Essa imagem muda tudo. Não é que os problemas desapareçam magicamente, mas há uma paz, uma certeza de que ela não está sozinha. Com essa confiança, dá o primeiro passo e depois outro, e antes que perceba, está avançando com uma segurança que nunca imaginou ser possível. Assim é como Deus trabalha. A ajuda dele não apenas nos impulsiona, mas transforma a maneira como enfrentamos os nossos desafios. Ele nos lembra que a coragem não é a ausência de medo, mas avançar apesar dele, porque sabemos que a mão dele nos sustenta. Então, quando o medo tentar paralisar você, lembre-se dessa promessa. Repita as palavras de Isaías 41:13. Agarre-se a elas como se sua vida dependesse disso, porque de certa forma depende. E toda vez que você se sentir inseguro, visualize a mão dele segurando a sua. Porque não importa quão escuro o caminho pareça, a luz dele sempre guiará você. Ele está com você. Não tema, ele o ajudará. Número 2. Deus, nosso refúgio e fortaleza em tempos de angústia. Quando ouvimos as palavras do Salmo 46, é como se uma onda de calma nos envolvesse. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Que declaração poderosa, não acha? Esse versículo não é apenas uma poesia antiga, é uma verdade viva, uma promessa que continua ressoando em meio às tempestades da vida. E certamente enfrentamos tempestades. Todos nós passamos por isso. A vida pode ser cruel, imprevisível. Mas aqui está o consolo. Deus, o Criador do universo, também é o nosso refúgio, o nosso lugar seguro. Imagine um refúgio no meio de uma tempestade, um lugar onde a chuva não te alcança, onde o vento não te derruba. Assim é Deus para nós. Ele não promete que não haverá tempestades, mas promete que estará ali, sendo o nosso refúgio. E não é só isso, ele também nos dá fortaleza. Porque sejamos honestos, há momentos em que nos sentimos fracos, sem forças para continuar. Mas em nossa fraqueza, o poder dele se aperfeiçoa. É como se ele dissesse: você não precisa ser forte por conta própria, eu serei a sua fortaleza. Você já percebeu como, às vezes, as tribulações parecem vir como ondas gigantescas, uma atrás da outra? Sentimos-nos sobrecarregados, como se não houvesse saída. Mas aqui está o mais bonito. Deus não é um refúgio distante ou inacessível. Ele é o nosso socorro bem presente. A ajuda dele não chega tarde, nem é indiferente. É imediata, oportuna, perfeita. Mesmo quando acreditamos que estamos sozinhos, ele está ali, pronto para intervir. E isso muda tudo, não é? Saber que não estamos sozinhos em nossas crises. Pense nisso. Há momentos na vida em que tudo parece desmoronar. Talvez seja uma doença inesperada, uma perda financeira ou até mesmo um relacionamento que parecia indestrutível e de repente se rompe. É fácil sentir que o mundo inteiro está desabando, mas o Salmo 46 nos traz uma lembrança importante. Mesmo que os montes se abalem, mesmo que os mares rujam, Deus continua sendo o nosso refúgio. Ele não muda, ele não se move, ele é firme. Deixe-me contar uma história. Imagine alguém enfrentando uma crise financeira devastadora. Cada dia é uma luta para colocar comida na mesa. As ligações dos credores não param. É fácil sentir-se desesperado, certo? Essa pessoa, exausta, decide abrir a Bíblia uma noite e lê esse salmo. No começo, as palavras parecem distantes, mas ao refletir sobre elas, ela começa a visualizar Deus como um refúgio real. É como se estivesse entrando em uma fortaleza inabalável. Ela sente algo mudar dentro de si. Não é que os problemas desapareçam imediatamente, mas há uma paz que antes não existia. Uma força renovada para enfrentar mais um dia, confiando que Deus tem o controle. Isso é o que Deus faz. Ele não apenas nos protege,
Ele nos transforma por dentro. Ele nos dá uma paz que não pode ser explicada, uma paz que vai além das circunstâncias. E essa paz nos permite caminhar com coragem, mesmo quando não vemos o fim do túnel. Então, se hoje você se sente esgotado, se sente que a vida está te golpeando mais do que você pode suportar, lembre-se disso. Deus é o seu refúgio. Corra para Ele, converse com Ele, diga o que você sente, o que te preocupa, porque Ele não apenas ouve, Ele responde. E não importa o quão grande seja a tempestade, o refúgio dele sempre é mais forte. A fortaleza dele sempre é suficiente. Confie nele, ele é o seu socorro bem presente mesmo agora. Número 3. Não se preocupe com o amanhã. Confie na provisão de Deus. Você já percebeu quanto tempo passamos nos preocupando? Jesus sabia disso, e por isso no Sermão da Montanha, ele nos deixou um ensinamento tão direto e libertador. Não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? É como se Jesus estivesse sentado à nossa frente dizendo: relaxe, a vida é maior do que todas essas preocupações. A verdade é que todos nós já estivemos nesse lugar. Aquela sensação de ansiedade que aparece quando os números não fecham, quando o futuro parece incerto, quando você se pergunta se terá o suficiente para seguir em frente. E não é que essas preocupações não sejam importantes, elas são reais. Mas Jesus nos convida a olhar além do imediato, a lembrar que nossa vida tem um propósito muito maior do que apenas acumular coisas ou resolver todos os problemas por conta própria. Sabe o que é mais impressionante? Jesus nos aponta algo tão básico e tão profundo ao mesmo tempo. Observe as aves. Elas não trabalham, não semeiam, não colhem, mas o Pai Celestial as alimenta. E então, Ele nos lança uma pergunta que muda a nossa perspectiva. Não valeis vós muito mais do que elas? É claro que sim. Se Deus, que cuida de cada pássaro e veste os campos com beleza, está atento aos pequenos detalhes da criação, quanto mais Ele cuidará de você. Pense nisso por um momento. Você é filho dele. Ele conhece você. Ele sabe exatamente do que você precisa. E aqui vem uma verdade incômoda, mas necessária. Preocupar-se não muda nada. Jesus deixa isso claro. Qual de vós, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado à sua estatura? É como tentar resolver um problema apenas pensando nele repetidamente. Não funciona. A preocupação nos desgasta, nos rouba a paz, nos tira a alegria do presente. Quantas vezes perdemos momentos preciosos porque nossa mente estava presa no o que vai acontecer amanhã? Jesus não está dizendo para ignorarmos nossas responsabilidades. O que ele nos convida a fazer é confiar, mudar nossa perspectiva, buscar primeiro o reino de Deus. E isso não significa viver com a cabeça nas nuvens, mas focar no que realmente importa, nossa relação com Ele, amar ao próximo, caminhar em seu propósito. Quando fazemos isso, algo maravilhoso acontece. As coisas começam a se alinhar. Nem sempre do jeito que esperamos, mas sempre do jeito que precisamos. Deixe-me contar algo. Imagine alguém enfrentando uma situação financeira difícil. As contas se acumulam, a renda não é suficiente e o estresse é constante. Essa pessoa exausta decide abrir a Bíblia e se depara com essa passagem em Mateus. No início ela acha difícil acreditar, mas aos poucos começa a refletir. E se eu entregasse isso nas mãos de Deus? E se eu confiasse que Ele proverá? Ela decide tentar. Em vez de se preocupar, começa a agradecer pelo que tem, a ajudar os outros e a buscar formas de honrar a Deus com o pouco que possui. E sabe o que acontece? Não ocorre um milagre instantâneo, mas algo profundo. Essa pessoa começa a sentir paz. E pouco a pouco, as coisas mudam. Surge um trabalho inesperado, alguém oferece ajuda, uma oportunidade aparece do nada. Não porque a preocupação resolveu algo, mas porque confiar em Deus abre portas que a ansiedade fecha. Isso é o que Jesus quer para nós.
uma vida livre do peso da preocupação, cheia de confiança no seu amor e na sua provisão. Então, hoje, solte esse peso. Observe as aves, veja como Deus cuida de tudo o que criou. E lembre-se, você é filho amado dele. Ele sabe do que você precisa e sempre estará ao seu lado. Não se preocupe com o amanhã. Confie no Deus que já está lá, esperando por você com tudo o que você precisa. Número 4. Deus suprirá todas as suas necessidades. Confie nas suas riquezas em glória. Você já se sentiu preocupado por não ter o suficiente? Aquela sensação de olhar para os seus recursos e sentir que não vão dar conta. É um peso que muitos de nós carregamos em algum momento, não é? Mas deixe-me lembrar você de algo. Filipenses 4:19 nos diz: O meu Deus suprirá todas as vossas necessidades segundo as suas riquezas em glória em Cristo Jesus. Não algumas das suas necessidades, não apenas algumas poucas, mas todas. Cada carência, cada falta, cada coisa que faz você se sentir inquieto está coberta pelas riquezas de Deus. Isso é poderoso. Paulo escreveu essas palavras enquanto agradecia à igreja de Filipos pela generosidade. Ele sabia o que era viver em abundância e em necessidade. Ele tinha experimentado os extremos e, mesmo assim, estava absolutamente convencido de que Deus era fiel. Não porque tudo sempre fosse fácil, mas porque ele tinha visto a mão de Deus, provendo, vez após vez. Paulo não estava falando da teoria, ele estava falando da experiência. E aqui está o ponto principal. Quando Paulo diz: O meu Deus suprirá todas as vossas necessidades. Ele não está dizendo que tudo o que desejamos será atendido. Ele está falando das nossas necessidades reais, aquelas que às vezes nem mesmo nós sabemos expressar corretamente. Deus conhece exatamente o que precisamos, mesmo antes de pedirmos. E a provisão dele não depende da nossa situação, do quanto temos ou do que está acontecendo ao nosso redor. Depende das suas riquezas em glória, e as riquezas dele são ilimitadas. Pense nisso por um momento. Deus, o Criador do universo, o dono de tudo o que existe, não está limitado pelas nossas circunstâncias. Ele não está preso aos sistemas econômicos, às recessões ou às limitações humanas. A sua glória, a sua abundância são infinitas. E o mais incrível é que essas riquezas estão disponíveis para nós por meio de Cristo Jesus. Jesus é a nossa ponte, o nosso acesso a essas bênçãos. Por isso, o nosso relacionamento com Ele é tão importante. Ele é o meio pelo qual as promessas de Deus chegam até nós. Agora, isso não significa apenas esperar que Deus nos dê tudo enquanto cruzamos os braços. Trata-se de viver com confiança, de acreditar que Ele está trabalhando a nosso favor, mesmo quando não conseguimos ver. Essa fé nos liberta da ansiedade, nos permite descansar na fidelidade dele. E mais uma coisa: expressar gratidão. Quantas vezes damos como garantidas as bênçãos diárias? Agradecer a Deus não apenas fortalece o nosso relacionamento com Ele, mas também muda a nossa perspectiva. Nos ajuda a ver a mão dele até mesmo nos pequenos detalhes. Deixe-me contar uma história. Imagine alguém que está lutando para chegar ao fim do mês. As contas parecem intermináveis e os recursos insuficientes. Essa pessoa, exausta e sem saber o que fazer, decide orar. Com lágrimas nos olhos, entrega sua situação a Deus, lembrando-se das palavras de Filipenses 4:19. No início, nada acontece, mas com o tempo, coisas inesperadas começam a acontecer. Um amigo oferece ajuda, surge uma oportunidade de trabalho e portas que antes estavam fechadas começam a se abrir. Não porque essa pessoa se agarrou ao medo, mas porque decidiu confiar em Deus. Essa é a nossa oportunidade hoje. Confiar que Deus proverá, não sempre da maneira como esperamos, mas da maneira que precisamos.
Os tempos dele são perfeitos e o amor dele por nós é inabalável. Ele não apenas está disposto a suprir nossas necessidades, ele está comprometido a fazê-lo, porque somos seus filhos e ele nunca abandona os seus. Então, se hoje você está enfrentando uma necessidade, lembre-se desta promessa: Deus suprirá tudo o que você precisa. Entregue as suas preocupações a Ele. Confie na fidelidade dEle e viva com a certeza de que as suas riquezas em glória são mais do que suficientes para cobrir cada área da sua vida. Porque Ele é um Pai amoroso, fiel e está sempre trabalhando para o seu bem. Número 5. Confie em Deus de todo o coração, e Ele guiará os seus passos. Você já parou para pensar no quanto complicamos a vida às vezes? Queremos controlar tudo, decidir tudo, entender tudo, mas depois, quando as coisas não saem como esperávamos, nos frustramos. E é aí que Provérbios 3:5 nos atinge como um lembrete amoroso. Confie no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. É um conselho tão direto, mas ao mesmo tempo tão desafiador, porque confiar completamente em Deus nem sempre é fácil, não é? Temos essa tendência de querer resolver as coisas por conta própria. Pensamos, eu consigo lidar com isso ou já sei o que fazer. Mas sejamos honestos, nossa compreensão é limitada. Não vemos o quadro todo. Às vezes, o que parece lógico no momento nos leva por caminhos que acabam sendo mais complicados do que o necessário. E não é que nossas habilidades ou raciocínios sejam ruins. Deus nos deu uma mente para usá-la. Mas Provérbios nos diz algo claro: não confie apenas nisso, porque depender exclusivamente da nossa lógica e força pode nos deixar presos em um ciclo de erros e decepções. Confiar no Senhor de todo o coração significa entregar tudo a Ele, não apenas as coisas grandes, mas também as pequenas. É dizer, Senhor, aqui está minha vida, meus planos, meus sonhos, meus medos, tudo. Tome e faça o que tu sabes que é melhor. E deixe-me dizer algo: quando fazemos isso, Deus sempre responde. Ele não nos deixa sozinhos. Mas aqui está o ponto. Não se trata apenas de dizer confio em Deus, mas de viver isso, de convidá-lo para cada área da nossa vida. Desde as decisões mais simples, como o que fazer em um dia complicado, até as grandes, como escolher uma carreira, um trabalho ou um parceiro. Deus quer fazer parte de tudo isso. E então vem a promessa, que promessa linda: Ele endireitará as tuas veredas. Isso não significa que tudo será fácil ou perfeito, mas sim que Ele te guiará pelo caminho certo. É como se Deus estivesse dizendo: eu sei aonde quero te levar, eu sei o plano que tenho para você, deixe-me te guiar. E quando o deixamos, evitamos tantos erros, tantos desvios desnecessários. Deixe-me contar algo. Imagine alguém enfrentando uma decisão crucial. Não sabe que caminho tomar e isso gera ansiedade. Por dias analisa cada opção, mas quanto mais pensa, mais confuso fica. Até que, numa noite, cansado da incerteza, decide orar. Pega a sua Bíblia e lê Provérbios. Algo muda dentro dele. Decide confiar em Deus, parar de depender apenas da sua lógica e buscar orientação em oração. Em vez de continuar dando voltas, entrega a decisão a Deus e espera com fé. E o que acontece? Pouco a pouco, as coisas começam a se esclarecer. Não porque, de repente, tudo se torne perfeito, mas porque Deus começa a abrir portas e a fechar outras. Essa pessoa sente uma paz que não sentia antes, porque agora sabe que não está caminhando sozinha. Deus está guiando seus passos, levando-a ao lugar certo. Isso é o que Provérbios nos promete. Uma vida dirigida pela sabedoria infinita de Deus, não pela nossa perspectiva limitada. Ao confiar nele, não apenas encontramos direção, mas também paz. Porque quando você sabe que o Deus do universo está no comando, não há lugar para ansiedade ou medo. Ele conhece o caminho melhor do que nós. Então,
Hoje, reserve um momento para se perguntar: em quais áreas da minha vida eu preciso parar de depender apenas de mim e começar a confiar mais em Deus? Reconheça-o em todos os seus caminhos e deixe que ele te mostre o rumo. Porque o plano dele para você sempre será melhor do que você pode imaginar. Número 6. Entregue suas cargas ao Senhor. Ele te sustentará. Às vezes a vida parece como se estivéssemos carregando uma mochila cheia de pedras. Cada problema, cada preocupação, cada dor se soma ao peso e chega a um ponto em que simplesmente não conseguimos mais. Já aconteceu com você? Todos nós já passamos por isso. Mas o Salmo 55, 22 nos oferece uma solução tão simples e poderosa que muitas vezes esquecemos. Lança o teu fardo sobre o Senhor e Ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. É como se Deus nos dissesse: me dê tudo. Você não precisa carregar isso sozinho. E aqui está a chave. Lançar nosso fardo sobre o Senhor não é apenas uma frase bonita. É uma ação, um ato intencional. Significa pegar todas essas preocupações que carregamos dentro de nós, aquela ansiedade pelo trabalho, aquele problema familiar, aquele medo do futuro, e literalmente entregá-las a Deus. Mas como fazemos isso? Através da oração, falando com Ele com honestidade, dizendo: Senhor, eu não aguento mais. Isso é demais para mim. Eu entrego isso a Ti. E nesse momento algo acontece. Não é que os problemas desapareçam magicamente, mas o peso que você sentia começa a aliviar. Porque você não está mais carregando sozinho. Isso exige humildade, não é? Reconhecer que não podemos fazer tudo sozinhos nem sempre é fácil. Queremos ter o controle, resolver as coisas do nosso jeito. Mas Deus nos lembra que a força dele é perfeita na nossa fraqueza. Ele não espera que sejamos fortes o tempo todo. Ao contrário, Ele nos convida a nos apoiar na sua força. Quando reconhecemos que não conseguimos, damos a Deus a oportunidade de nos mostrar que Ele pode. E Ele não apenas alivia nosso fardo, mas também nos sustenta. Essa palavra, sustentar, é tão rica em significado. Fala de apoio constante, de alguém que te segura para que você não caia. Deus não te dá um pequeno empurrão e depois te deixa sozinho. Ele está com você a cada passo, garantindo que você continue. O sustento dele é suficiente. Mesmo nas situações mais difíceis, quando parece que não há saída, a sua presença e a sua paz são tudo o que precisamos. Além disso, o Salmo nos dá uma promessa que não podemos ignorar. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Isso significa que, embora tropecemos, embora a vida nos atinja e nos sintamos derrotados, Deus não permitirá que permaneçamos nesse lugar de dor. Ele nos levanta, talvez não imediatamente, mas no tempo perfeito dele. E quando ele faz isso, ele não apenas nos restaura, mas também nos fortalece. As provas que enfrentamos se tornam testemunhos da fidelidade dele. Pense em alguém que está sobrecarregado pelas cargas da vida. Talvez você conheça alguém assim, ou talvez seja você. O estresse do trabalho, as contas acumuladas, problemas em casa. Essa pessoa se sente exausta, à beira de desistir. Mas um dia encontra este versículo. Decide tentar. Se ajoelha e ora. Senhor, estou cansado. Eu não consigo lidar com isso. Eu entrego as minhas preocupações a Ti. E algo começa a mudar. Não é que tudo seja resolvido de imediato, mas essa pessoa sente uma paz que nunca tinha sentido antes. Aos poucos, vê como Deus abre portas, envia ajuda e alivia as cargas que pareciam impossíveis de suportar. Isso é o que Deus quer fazer com você. Você não foi feito para carregar tudo sozinho. Ele te convida a confiar, a soltar esse peso, a descansar no sustento dele. Porque a força dele não tem limites e o amor dele por você é inesgotável. Então hoje, pegue essa carga que você está carregando e entregue-a a Deus. Fale com Ele, diga o que está pesando em você e confie que Ele te sustentará.
porque não importa quão pesado seja o caminho, a mão dele sempre estará lá para te levantar. Número 7. Deus opera para o bem em todas as coisas. Há momentos na vida em que parece que tudo está dando errado. Perdas inesperadas, portas que se fecham, sonhos que se desmoronam. Ficamos olhando para o céu e perguntando: por que Deus? Por que comigo? E nesses momentos, Romanos 8:28 nos traz uma verdade que, mesmo que às vezes não entendamos de imediato, nos sustenta. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Não diz que algumas coisas, ou apenas as boas, mas todas as coisas. Não é incrível? Até mesmo as provas mais difíceis têm um propósito no plano de Deus. Mas sejamos honestos, quando estamos no meio de uma tempestade, é difícil enxergar o bem. É fácil pensar que nossas circunstâncias estão fora de controle, que, de alguma forma, Deus nos esqueceu. No entanto, este versículo nos lembra que Deus está sempre agindo, mesmo no que parece ser um desastre. Ele não fica apenas observando de longe. Ele está nos detalhes, moldando, transformando, usando até mesmo os momentos mais sombrios para cumprir seu propósito em nossa vida. Perceba isso, Paulo não diz: esperamos que todas as coisas cooperem para o bem. Ele diz: sabemos. É uma certeza, uma confiança absoluta. E essa confiança não está baseada em nossas emoções, nem no que vemos no momento, mas em quem Deus é. Ele é soberano. Ele tem o controle. Nada do que nos acontece é acidental ou está fora de seu alcance. Até mesmo as situações mais dolorosas e confusas têm um propósito em suas mãos. Agora, este versículo não significa que Deus causa tudo de ruim que enfrentamos. Ele não é o autor do mal, mas aqui está a beleza. Ele pode pegar até as situações mais difíceis e transformá-las para o nosso bem. É como um oleiro que pega um pedaço de barro desordenado e o transforma em uma obra de arte. Cada prova, cada lágrima, cada momento de incerteza está sendo usado para algo maior, algo eterno. O versículo também menciona algo essencial. Esta promessa é para os que amam a Deus e os que são chamados segundo o seu propósito. Amar a Deus significa confiar nele, mesmo quando não entendemos o que está acontecendo. É escolher dizer: Deus, não sei por que permitiu isso, mas confio que tens um plano. E ser chamados segundo o seu propósito nos lembra que nossa vida tem um significado que vai além do que vemos agora. Somos parte de um plano divino que é muito maior do que podemos imaginar. Imagine alguém que acabou de perder o emprego. Está devastado, pensando em como vai sustentar sua família. Tudo parece escuro, mas em meio à sua dor, decide entregar essa situação a Deus. Ora, busca sua orientação e, mesmo sem entender, confia que Deus está agindo. Com o tempo, começa a ver novas portas se abrindo. Talvez consiga um trabalho que nunca teria considerado. Um que não apenas atende às suas necessidades financeiras, mas também dá um propósito renovado. Ou talvez aprenda lições de humildade, paciência e dependência de Deus que transformam seu caráter. É assim que Deus opera, não sempre da maneira que esperamos, mas sempre para o nosso bem. Isso é um chamado para mudar nossa perspectiva. Quando enfrentarmos provações, em vez de perguntar por que isso está acontecendo comigo, Zrenia, podemos começar a perguntar: o que Deus está fazendo por meio disso? O que Ele quer me ensinar? Porque quando confiamos em seu propósito, encontramos paz. Não porque entendemos tudo, mas porque sabemos que Ele entende. Então, se hoje você está enfrentando algo que parece insuperável, lembre-se desta promessa. Deus está agindo. Pode ser que você não veja o quadro completo agora, mas confie que cada peça se encaixa em seu plano perfeito. Ame a Deus, busque-o e mantenha-se firme na fé. Porque não importa quão difícil seja o caminho, Ele está trabalhando para o seu bem, moldando você, preparando você e levando você a algo muito melhor do que pode imaginar. Número 8.
Lance toda a sua ansiedade sobre Deus. Ele cuida de você. Você já se sentiu tão sobrecarregado com suas preocupações que parecia que não conseguia respirar? A ansiedade tem essa capacidade de nos roubar a paz, de ocupar cada canto da nossa mente com perguntas como o que vou fazer? Ou como vou sair dessa situação? Mas aqui está a esperança. 1 Pedro 5:7 nos dá um convite que pode mudar tudo, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. É como se Deus estivesse nos dizendo: deixe-me ajudar você. Você não foi feito para carregar esse peso sozinho. A primeira coisa que se destaca é a palavra toda. Deus não nos pede para entregar a Ele apenas as grandes preocupações ou aquelas que parecem dignas de sua atenção. Não, Ele quer que entreguemos tudo. Cada medo, cada inquietação, cada pensamento que nos tira o sono. Desde as grandes questões da vida até as pequenas coisas que nos estressam no dia a dia. Porque o que é importante para você também é importante para Ele. E aqui está o desafio: soltar. Não é fácil, não é? Estamos acostumados a tentar resolver tudo sozinhos. Queremos ter o controle, encontrar as soluções, fazer tudo funcionar. Mas esse controle, ou melhor, a ilusão de controle, é o que nos mantém presos em um ciclo de ansiedade. Lançar nossas ansiedades sobre Deus significa entregá-las, dizer a Ele: Senhor, aqui está, eu não consigo mais. Faça o que tu sabes que é melhor. É um ato de fé, mas também de humildade. É reconhecer que não podemos, mas Ele pode. Por que podemos confiar em fazer isso? Porque o versículo nos dá uma razão poderosa, porque Ele tem cuidado de vós. Pare por um momento e pense nisso. Deus cuida de você, não de forma geral ou distante, mas pessoalmente. Ele conhece suas lutas, seus medos, suas lágrimas, e Ele não apenas conhece, Ele se importa. Esse cuidado não é passageiro nem condicional, é constante, amoroso e detalhado. Deus não se esquece de você, nem o deixa à deriva. Cada aspecto da sua vida está em suas mãos. Quando realmente acreditamos nisso, algo incrível acontece. Encontramos paz, não porque as circunstâncias mudam imediatamente, mas porque sabemos que não estamos sozinhos. Entregar nossas ansiedades a Deus nos liberta. É como se soltássemos um peso que carregávamos há muito tempo. De repente, podemos respirar, podemos descansar. E nesse descanso começamos a ver as coisas de uma perspectiva diferente. Percebemos que nem tudo depende de nós, que Deus está agindo mesmo quando não entendemos. Imagine alguém que não consegue dormir à noite, preocupado com o trabalho, as contas e os problemas familiares. Essa pessoa se sente no limite, achando que não pode continuar. Uma noite, ela decide pegar um papel e escrever cada coisa que a preocupa. Depois, ora e diz a Deus: aqui está tudo. Eu entrego isso a ti porque não consigo mais. No começo, não sente nada diferente. Mas nos dias seguintes, começa a experimentar algo novo. Uma paz que não sentia há muito tempo. E embora os problemas não desapareçam imediatamente, percebe que não está mais enfrentando tudo sozinho. Deus está com ela, cuidando de cada detalhe. Isso é o que Pedro nos promete, um cuidado divino que supera a nossa compreensão. Você não precisa carregar seus fardos sozinho. Deus está esperando que você os entregue. E quando você faz isso, se liberta para viver em paz, para se concentrar no que realmente importa, para confiar que Ele está no controle. Então, hoje, tire um momento para pensar. Quais fardos você está carregando que precisa soltar? O que está tirando seu sono que você pode entregar a Deus? Fale com Ele, diga a Ele o que sente, o que o preocupa. Porque não importa o quão grande ou pequena seja a sua ansiedade, Ele está pronto para recebê-la. Ele cuida de você e sempre cuidará. Número 9. Sejam fortes e corajosos. Deus está com você onde quer que vá. Existem momentos na vida em que nos sentimos totalmente sobrecarregados pelo que temos à nossa frente. Talvez você esteja enfrentando uma mudança que não pediu, uma decisão difícil ou um desafio que parece impossível. E a primeira coisa que sentimos é medo, certo?
Aquela voz interna que diz: eu não consigo. E se eu falhar? E se eu não for suficiente? Mas nesses momentos, Deus nos lembra algo incrível. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não tenha medo, nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. Esta não é apenas uma sugestão. É uma ordem cheia de amor, um convite para caminhar com fé e confiança, porque não estamos sozinhos. Pense em Josué. Após a morte de Moisés, ele teve que assumir a responsabilidade de liderar o povo de Israel rumo à terra prometida. Você consegue imaginar o peso dessa tarefa? Ele estava cheio de incertezas, cercado de desafios e com a pressão de não falhar. Mas Deus não apenas lhe deu uma missão, também lhe deu uma promessa: eu estarei com você. E essa promessa não era apenas para Josué, é para você e para mim também. Não importa o desafio que enfrentamos, não importa o tamanho da montanha, Deus está com você. Deus não pede que você ignore o medo, porque Ele sabe que é uma reação natural. O que Ele pede é que você não deixe que o medo o paralise. Ser corajoso não significa não ter medo, mas sim agir apesar dele. E aqui está o segredo. Você não precisa encontrar essa coragem dentro de si mesmo, porque a fonte da sua força é Deus. Ele não apenas diz para você ser corajoso, Ele dá as razões para isso. Sua presença constante, sua orientação, seu apoio. Ele não deixa você enfrentar os desafios sozinho. Quando Deus diz, seja forte e corajoso, Ele também está pedindo ação. É fácil querer permanecer em nossa zona de conforto, mas a coragem exige que demos passos, que enfrentemos as dificuldades com determinação. E esse esforço, embora às vezes doloroso, sempre é recompensado. Deus não promete que o caminho será fácil, mas Ele promete estar com você em cada passo. E o mais lindo dessa promessa é que ela não tem limites. Deus não diz, eu estarei com você apenas em certas circunstâncias, ou eu estarei com você se você fizer tudo certo. Ele diz, por onde você andar. Você percebe o quão incrível isso é? Não há lugar nem situação onde sua presença não esteja com você. No trabalho, na escola, em casa, naquele momento de incerteza, Deus está lá. Sua presença não depende de como você se sente ou do tamanho do seu desafio. Ele está com você porque ama você e porque você é seu filho. Imagine alguém que está se mudando para uma nova cidade. Todo o desconhecido gera ansiedade, deixar a família, começar do zero, enfrentar o inesperado. Mas essa pessoa decide se apegar a Josué 1:9. Ela ora, busca força em Deus e, apesar dos medos, dá o passo. Nesse processo, começa a perceber como Deus abre portas, como Ele dá paz em meio à incerteza, como acerca de pessoas e oportunidades que jamais imaginou. Assim é Deus. Quando você decide confiar nele e agir com coragem, Ele não apenas o sustenta, mas também o guia para lugares de bênção. Então, hoje, se você está enfrentando algo que parece grande demais ou intimidador, lembre-se destas palavras: seja forte e corajoso. Não tenha medo, não desanime, porque Deus está com você. Ele vai à sua frente, preparando o caminho. Ele está ao seu lado, sustentando você. E Ele está atrás de você, protegendo você. Não importa o que você enfrente, você não está sozinho. Levante-se com coragem e dê esse passo, sabendo que o Deus Todo-Poderoso caminha com você. Número 10. Deus ouve e liberta, buscando ao Senhor em nossos medos. O medo é algo com que todos lidamos em algum momento. Pode ser o temor do fracasso, do desconhecido, de perder o que temos ou até mesmo de enfrentar o julgamento dos outros. Às vezes, esse medo parece tão real e tão grande que nos paralisa, nos impede de avançar. Mas em meio a essas lutas, o Salmo 34 nos dá uma verdade que muda tudo. Busquei ao Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Esta não é apenas uma frase bonita, é uma promessa. Uma promessa que vem do coração de Deus para nos lembrar que não estamos sozinhos, que Ele ouve e age. Veja a primeira parte.
busquei ao Senhor. Buscar a Deus não é algo passivo, é uma ação, é intencional. Não acontece por acaso. É decidir, em meio aos nossos medos, nos aproximarmos dele. Às vezes, isso significa nos ajoelharmos em oração e abrirmos nosso coração. Outras vezes, significa mergulhar na sua palavra, buscando nas Escrituras aquelas promessas que nos lembram quem ele é e o quanto ele nos ama. Pode ser simplesmente louvá-lo, mesmo sem entender tudo o que está acontecendo. Mas o que realmente importa é que façamos isso com sinceridade, confiando que ele está ali, de braços abertos, esperando por nós. E aqui está o mais lindo, ele me respondeu. Você já sentiu que suas palavras se perdem no ar? Que ninguém realmente escuta o que você está passando? Com Deus, isso nunca acontece. Ele ouve cada palavra, até mesmo aquelas que não conseguimos dizer porque o peso do medo é grande demais. Seu ouvido está inclinado para nós. Não importa quão pequeno ou grande seja o seu medo, Deus se importa. Ele se importa com você. Mas Deus não apenas ouve, ele responde. E me livrou de todos os meus temores. Não diz alguns, não diz os fáceis, diz todos. Deus tem o poder de nos libertar, não apenas das situações externas que nos ameaçam, mas também das correntes internas que nos prendem. Aqueles pensamentos que nos dizem que não somos suficientes, que não vamos conseguir. Ele pode quebrá-los. Ele pode nos dar uma paz que vai além de qualquer lógica. Aquela paz que nos permite respirar fundo e dizer, está tudo bem, Deus está no controle. Às vezes, a libertação é instantânea, mas muitas vezes é um processo. E está tudo bem. Parte de buscar a Deus é aprender a confiar no tempo dele e na forma como ele faz as coisas. Cada vez que você o busca, ora e confia, algo está acontecendo. Talvez você não veja imediatamente, mas Deus está agindo em você, transformando-o, fortalecendo sua fé, preparando-o para algo maior. Imagine alguém que vive paralisado pelo medo do fracasso. Talvez seja um estudante que teme não corresponder às expectativas ou um empreendedor que duvida se seu projeto dará certo. Dia após dia, esse medo o impede de avançar. Mantém-no em sua zona de conforto, onde não há riscos, mas também não há crescimento. Um dia, ele decide buscar a Deus. Ora, fala tudo o que sente, tudo o que teme. Não tenta esconder nada. E pouco a pouco algo muda. Aquele medo que o havia paralisado começa a perder força. Ele encontra coragem para dar pequenos passos. E a cada passo vê como Deus o guia, o fortalece, o liberta. Não porque ele foi forte o suficiente, mas porque Deus é forte. É isso que Deus quer fazer com você. Ele não quer que você viva preso aos seus medos. Ele quer libertá-lo. Ele quer que você experimente a paz e a confiança que vem de saber que está em suas mãos. Por isso, quando o medo bater à sua porta, lembre-se destas palavras. Busquei ao Senhor, e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Faça desta promessa a sua oração. Busque-o, fale com ele e confie que ele não apenas ouve, mas está trabalhando para libertá-lo, para lhe dar a coragem que você precisa, para lembrá-lo de que no amor dele não há lugar para o medo. Número 11. A paz que só Jesus pode dar. Não se anguste nem tenha medo. Há momentos na vida em que tudo parece um caos. Os problemas chegam um após o outro, as preocupações nos tiram o sono e aquela sensação de angústia parece não ter fim. Já aconteceu com você? Jesus sabia que a vida estaria cheia de momentos assim. Por isso, antes de ir para a cruz, deixou aos seus discípulos uma promessa que também é para mim e para você. Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o coração de vocês, nem tenham medo. Essas não são palavras jogadas ao vento. É um presente que pode transformar nossa vida se decidirmos aceitá-lo. Repare como Jesus diz, a minha paz lhes dou. Não é qualquer tipo de paz. Não é a paz que depende de que tudo dê certo, de que não haja problemas ou de que a vida seja perfeita. Essa é a paz que o mundo oferece, e já sabemos o quão frágil ela pode ser.
A paz de Jesus é diferente. É profunda, autêntica e não depende das circunstâncias. É a paz que vem de saber que não importa o que aconteça, Ele está com você. Que seu amor, seu poder e seu plano para a sua vida não falharão. Mas aqui está o desafio: não se perturbe o coração de vocês, nem tenham medo. Jesus não diz que o medo ou a angústia não virão, porque eles virão. É parte de sermos humanos. O que ele nos pede é que não deixemos que essas emoções governem nosso coração, porque quando o medo assume o controle, ele nos paralisa, rouba nossa alegria, nossa esperança e nos afasta da verdade de que Deus está no controle. Jesus nos convida a confiar nele, a descansar em sua promessa, a lembrar que sua paz está disponível para nós, mesmo no meio das maiores tempestades. E viver nessa paz é uma decisão. Não é algo que acontece automaticamente. Requer que todos os dias escolhamos confiar em Jesus, em vez de confiarmos apenas em nossas próprias forças. Que escolhamos orar quando a ansiedade bater, que decidamos entregar nossas cargas a Ele, em vez de carregá-las sozinhos. Sua paz está lá, esperando por nós, mas precisamos abrir o coração para recebê-la. Imagine alguém que está lidando com problemas familiares e estresse no trabalho. Cada dia parece uma batalha, e a ansiedade não o deixa descansar. Mas um dia, decide parar e ler essas palavras de Jesus em João 14, 27. Algo começa a mudar. No meio do caos, ora e diz a Jesus: Senhor, preciso dessa paz que prometeste. Entrego a Ti meus medos, minha angústia. Ajuda-me a confiar em Ti. E embora as circunstâncias não mudem imediatamente, sente algo novo, uma tranquilidade que nunca havia experimentado antes. Ele não está mais lutando sozinho. Agora enfrenta seus problemas com calma, com clareza. E isso faz toda a diferença. Essa é a paz que Jesus quer te dar. Não significa que tudo será perfeito, mas significa que mesmo no meio da bagunça você pode ter calma. Pode saber que não está sozinho, que há um propósito e que Deus está trabalhando em cada detalhe da sua vida. Por isso, quando o medo ou a ansiedade tentarem dominar seu coração, lembre-se destas palavras: deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Faça dessa promessa o seu refúgio. Busque a Jesus, fale com Ele e permita que sua paz preencha cada canto da sua vida. Porque essa paz, a paz dele, não é como a do mundo. Ela é eterna, é real e está disponível para você agora mesmo. Basta abrir o coração e recebê-la. Número 12. Paz perfeita, para quem confia em Deus e fixa nele seus pensamentos. A paz perfeita. É um conceito tão poderoso, mas às vezes parece tão distante, não é? Em um mundo cheio de incertezas, notícias esmagadoras e desafios pessoais, encontrar a verdadeira paz parece impossível. No entanto, Isaías 26, 3 nos dá uma promessa que muda tudo. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque confia em ti. Deus não oferece apenas paz, Ele oferece paz perfeita. Uma paz que não depende das circunstâncias, mas de onde escolhemos fixar nossos pensamentos. Pense nisso. Aquele cuja mente está firme em ti. Isso significa que a paz não acontece por acaso. Ela exige intencionalidade. É fácil deixar nossa mente se encher de preocupações, com perguntas como: o que vai acontecer amanhã? Ou, e se isso não der certo? Mas este versículo nos lembra que quando direcionamos nossos pensamentos para Deus, quando meditamos em seu caráter, em seu amor e em suas promessas, algo muda dentro de nós. Porque o que pensamos, aquilo em que focamos, afeta diretamente como nos sentimos e como enfrentamos a vida. E aqui está a chave: porque confia em ti. Confiar em Deus não é apenas um sentimento, é uma decisão. É escolher acreditar que Ele tem o controle, mesmo quando não conseguimos ver como tudo será resolvido. É descansar em sua soberania, sabendo que seus planos para nós são sempre bons. Quando confiamos nele, essa confiança nos dá segurança, e dessa segurança nasce a paz.
Não uma paz superficial, mas uma paz que permanece, mesmo quando tudo ao nosso redor parece estar desmoronando. Mas como praticamos isso no dia a dia? Porque, sejamos sinceros, nem sempre é fácil. Nossa mente tende a vagar, a se concentrar nos problemas mais do que nas soluções. É aí que entra a disciplina. Precisamos cultivar hábitos que nos aproximem de Deus. Talvez seja começar o dia com uma oração simples. Senhor, ajuda-me a confiar em Ti hoje. Ou ler um trecho da Bíblia que nos lembre da fidelidade dEle. Até mesmo louvar pode transformar nosso foco, porque quando adoramos, tiramos nossa atenção de nós mesmos e a direcionamos para Ele. Renovar nossa mente também é fundamental. Quantas vezes ficamos presos em pensamentos negativos? Isaías nos convida a substituir esses pensamentos pela verdade de Deus. Por exemplo, quando a ansiedade diz, eu não consigo lidar com isso, a palavra de Deus declara, tudo posso naquele que me fortalece. Quando o medo sussurra, estou sozinho, a promessa de Deus responde, não te deixarei, nem te desampararei. Focar nossa mente nessas verdades nos dá força. Imagine alguém que vive constantemente preocupado com o futuro. Cada notícia negativa parece uma confirmação de que as coisas vão mal. Sua mente está cheia de "e se" e nunca encontra descanso. Mas um dia, essa pessoa decide dar um passo de fé. Começa a ler Isaías 26:3 e a meditar no significado do versículo. Pouco a pouco, passa a fixar seus pensamentos em Deus. Em vez de se deixar levar pelas preocupações, dedica tempo a agradecer a Deus por sua fidelidade no passado. Ora e entrega cada medo a Ele, e algo acontece. Os problemas não desaparecem, mas agora ela os enfrenta com uma paz que nunca havia sentido antes. Sua mente, antes caótica, encontra calma. Essa é a paz que Deus promete. Uma paz que não depende do que acontece ao nosso redor, mas de para quem escolhemos olhar. Quando nossos pensamentos estão em Deus, quando confiamos plenamente nele, Ele nos mantém em perfeita paz. É uma promessa que você pode fazer sua hoje. Fixe sua mente nele. Confie em seu amor, em seu plano. E permita que essa confiança transforme seu coração e sua vida. Número 13. O Senhor, nosso ajudador. Nossa esperança vem de Deus. Você já se sentiu em uma encruzilhada, sem saber para onde ir ou como seguir em frente? Aquele momento em que você olha ao redor em busca de uma resposta, mas o único que vê são montanhas de problemas e desafios que parecem impossíveis de superar. O Salmo 121 nos leva diretamente a essa cena e nos oferece uma promessa que muda tudo. Levanto os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Essas palavras são como um âncora para a alma, um convite para parar de procurar soluções nas nossas forças e olhar para Deus, nossa verdadeira fonte de ajuda. Pense nos montes mencionados neste salmo. Para os peregrinos que viajavam até Jerusalém, os montes podiam representar obstáculos perigosos no caminho, mas também lugares de refúgio. Não é assim em nossa vida? Às vezes, as dificuldades parecem gigantes, que não conseguimos escalar. Mas este salmo nos diz para não focarmos no tamanho da montanha, mas sim no Deus que a criou. Porque, se Deus é o Criador dos céus e da terra, qual problema poderia ser grande demais para Ele? E então vem essa pergunta essencial: de onde me virá o socorro? É uma pergunta honesta, humana. Em nossas lutas, buscamos respostas em todos os lugares, em nossas habilidades, em outras pessoas, nos recursos que temos. Mas este salmo nos lembra de algo fundamental. Nosso socorro vem do Senhor. Não das nossas forças, não das nossas conexões, não do que podemos controlar. Vem daquele que tem poder sobre tudo, e isso muda nossa perspectiva. Nos convida a parar de tentar fazer tudo sozinhos e confiar que Deus não só pode nos ajudar, mas quer nos ajudar. O salmista não para por aí. Ele acrescenta uma descrição que diz tudo.
que fez os céus e a terra. Esta não é qualquer ajuda. É a ajuda do Criador do universo, do Deus que sustenta cada estrela em seu lugar e, ao mesmo tempo, conhece cada detalhe de nossa vida. Se Ele tem o poder de criar tudo o que vemos, também tem o poder de te guiar no caminho certo, de te proteger, de te dar a força que você precisa para seguir em frente. Mas confiar em Deus não é algo passivo, implica levantar nosso olhar literalmente e espiritualmente. É uma decisão diária de focar nossos olhos nele e não em nossas circunstâncias. É dizer: Senhor, não sei como vou superar isso, mas confio que Tu sabes. Essa é a dependência da qual fala o Salmo, uma dependência que não nos enfraquece, mas nos fortalece, porque quando reconhecemos nossas limitações, permitimos que Deus seja quem leve as cargas que não podemos carregar sozinhos. Imagine alguém que se encontra em uma encruzilhada, talvez enfrentando uma decisão importante sobre seu trabalho, sua família ou seu futuro. A ansiedade o consome, as dúvidas o paralisam. Um dia, em meio à sua desesperança, lê este salmo e decide fazer algo diferente. Em vez de buscar respostas em seu próprio entendimento, decide orar. Ele diz a Deus: não sei o que fazer, mas sei que Tu és o meu socorro. Mostra-me o caminho. E algo começa a mudar. Talvez ele não encontre uma solução imediata, mas começa a experimentar paz. Essa paz lhe permite ver com clareza e, pouco a pouco, as portas corretas começam a se abrir. Isso é o que Deus quer para você. Você não precisa carregar tudo sozinho. Não precisa enfrentar a montanha com suas próprias forças. Levante seus olhos, olhe para aquele que está acima de qualquer problema, que tem o poder e o amor para te ajudar. Porque seu socorro não vem do que você tem ou do que pode fazer, vem do Senhor, o Criador dos céus e da terra. E quando você confia nele, encontra não só ajuda, mas esperança, direção e a certeza de que nunca caminhará sozinho. Número 14. Encontre descanso em Jesus, um convite aos cansados e sobrecarregados. O cansaço quem nunca sentiu. Aquela exaustão que não é apenas física, mas que parece alcançar o mais profundo da alma. Às vezes é o trabalho, outras vezes as responsabilidades familiares, as expectativas que sentimos que devemos cumprir ou as preocupações que nunca deixam de rondar em nossa mente. É como se estivéssemos carregando uma mochila cheia de pedras que não conseguimos tirar. Mas em meio a esse cansaço, Jesus nos diz algo que muda tudo. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Isso não é uma sugestão nem uma simples frase de encorajamento. É um convite direto, cheio de amor e poder. Jesus diz: vinde a mim. É um chamado pessoal. Não importa quem você seja, o que tenha feito ou quão pesado seja o seu fardo. Seu convite não tem restrições. Todos estão incluídos. E sabe o que é mais incrível? Ele não espera que você tenha tudo resolvido antes de vir até ele. Ele não pede que você seja perfeito, que seja forte ou que tenha todas as respostas. Ele só quer que você venha como está, com tudo o que está carregando, para que possa encontrar nele o descanso de que tanto precisa. Mas para aceitar esse convite, primeiro precisamos reconhecer algo. Não podemos fazer isso sozinhos. E às vezes, essa é a parte mais difícil. Admitir que estamos cansados, que estamos sobrecarregados, que precisamos de ajuda, exige humildade. Mas é precisamente nesse momento de vulnerabilidade que Jesus nos encontra. Ele não te julga pelos seus fardos. Ao contrário, Ele quer aliviá-los. Ele quer que você pare de lutar com suas próprias forças e confie nele. Quando Jesus diz, eu vos aliviarei, ele não está falando apenas de descanso físico, ele está falando de algo muito mais profundo, é descanso para a sua alma. É aquela paz que você sente quando para de tentar carregar tudo sozinho e confia que ele tem o controle. É uma renovação, um alívio que você não pode encontrar em nenhum outro lugar. Porque o descanso que Jesus oferece não depende das circunstâncias.
Você pode estar no meio da maior tempestade da sua vida e ainda assim experimentar a paz que só Ele pode dar. E como aceitamos esse convite? Nos aproximando dele, falando com ele, orando, contando tudo o que carregamos por dentro, mesmo aquelas coisas que pensamos que ninguém entenderia, lendo a sua palavra, onde encontramos promessas que nos lembram que não estamos sozinhos, e também aprendendo com ele, como diz nos versículos que seguem. Jesus nos convida a tomar o seu jugo, um jugo que é suave e um fardo que é leve. Isso significa caminhar ao lado dele, aprender com sua mansidão e deixar que ele carregue os fardos mais pesados. Imagine alguém que tem trabalhado sem descanso, tentando atender a todas as expectativas, tanto as suas quanto as dos outros. A cada dia, essa pessoa se sente mais cansada, mais desanimada, como se estivesse prestes a desmoronar. Um dia, ela lê estas palavras de Jesus: "Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados." Decide aceitar o convite, ora, entregando a ele suas preocupações e responsabilidades. E algo muda. Não é que todos os seus problemas desapareçam, mas agora ela sente uma paz, uma força que não sabia que podia ter. Aprende a delegar, a dizer não, quando necessário, e a encontrar equilíbrio em sua vida. Mas, acima de tudo, encontra em Jesus um refúgio, um lugar onde sua alma pode descansar. É isso que Jesus quer para você. Ele não quer que você continue carregando tudo sozinho. Não quer que o cansaço domine sua vida. Seu convite continua aberto. Venha a Ele, fale com Ele, entregue os seus fardos e permita que Ele te dê o descanso que sua alma tanto anseia. Porque em Jesus não encontramos apenas alívio, encontramos vida, paz e uma esperança que renova nossas forças a cada dia. Número 15. Deus nunca te deixará. Confiança em sua presença constante. Você já se sentiu sozinho, como se não houvesse ninguém em quem pudesse confiar? Às vezes, as pessoas podem nos decepcionar. As circunstâncias podem mudar num piscar de olhos e ficamos nos perguntando quem estará ao nosso lado quando as coisas ficarem difíceis. Mas Hebreus 13:5 nos dá uma promessa que transcende qualquer situação. De maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Estas não são palavras vazias, são a garantia de que Deus nunca se afastará de você, independentemente do que aconteça. Quando Deus diz, de maneira alguma te deixarei, Ele está te assegurando que nunca te deixará à deriva. Não importa o quão difícil seja o caminho ou quantas vezes você tropece, Ele estará sempre lá para te levantar. E nunca jamais te abandonarei, vai ainda mais longe. É uma declaração de fidelidade eterna. Deus não se cansa de nós. Não importa quantas vezes erramos ou nos afastamos, Ele permanece. Essa é a essência do seu amor, constante, imutável, fiel. Essas palavras têm um impacto direto em como enfrentamos a vida. Porque se você sabe que Deus nunca te abandonará, pode viver com uma confiança que vai além do humano. Por isso, o escritor de Hebreus nos convida a dizer com segurança: "O Senhor é o meu ajudador, não temerei, que me poderá fazer o homem." Isso não é apenas um pensamento positivo, é uma declaração de fé, é reconhecer que Deus é o seu apoio, o seu defensor, o seu refúgio. E quando você confia que o Criador do universo está ao seu lado, o medo começa a perder o seu poder. É claro que as ações de outras pessoas podem nos afetar. Vivemos em um mundo onde há injustiça, abuso e oposição. Mas Hebreus nos lembra de algo fundamental. Embora outros tentem nos prejudicar, eles não podem nos derrotar. Porque Deus é maior do que qualquer adversidade humana. Ele não apenas te protege, mas também te dá força para resistir, para seguir em frente com coragem, sabendo que sua vida está segura em suas mãos. Imagine alguém enfrentando injustiças no trabalho, sendo criticado ou menosprezado sem razão. Essa pessoa poderia se sentir sozinha, vulnerável e com medo do que poderia acontecer. Mas em meio à sua angústia, decide se apegar a esta promessa:
O Senhor é o meu ajudador. Todos os dias ora, lembrando que Deus está com ela. Declara em voz alta essas palavras, fortalecendo sua fé. E embora as circunstâncias não mudem imediatamente, começa a sentir algo diferente. Uma paz e uma coragem que vem de saber que Deus está ao seu lado. Com o tempo, ela vê como Deus intervém, dando-lhe favor, abrindo portas e transformando a situação. É isso que Deus quer para você. Ele não promete que você nunca enfrentará desafios, mas promete que nunca enfrentará esses desafios sozinho. Sua presença constante é a sua maior garantia. Quando tudo mais falhar, Ele continuará lá. Quando você se sentir fraco, Ele será a sua força. Quando não enxergar o caminho, Ele será o seu guia. Então, quando os medos tentarem tomar o controle, lembre-se destas palavras. De maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Faça desta promessa o seu refúgio. Declare com confiança. O Senhor é o meu ajudador, não temerei. Porque quando você confia em Deus, não há situação que você não possa enfrentar. Ele nunca te deixará e isso muda tudo. Ao longo desta jornada, vimos como Deus nos convida a confiar plenamente nele, lembrando-nos de que Ele é maior do que qualquer obstáculo que enfrentamos. Ao mudar nosso foco para Deus e nos apegar às suas promessas, encontramos a paz e a força para superar as adversidades. Não importa quão difícil seja a situação, Deus está com você, segurando sua mão, sendo seu refúgio e guiando seus passos. Eu te encorajo a continuar meditando nesses versículos e permitir que a verdade de Deus transforme o seu coração. Se esta mensagem impactou sua vida, compartilhe com alguém que também precise ouvir estas palavras de encorajamento. E não se esqueça de deixar seu comentário com a declaração: confio em Deus, Ele resolverá tudo. Juntos, podemos nos apoiar e fortalecer nossa fé, sabendo que com Deus ao nosso lado não há problema grande demais. Obrigado por me acompanhar neste percurso. Que a paz e a confiança em Deus preencham sua vida hoje e sempre. Se você chegou ao final deste vídeo, é uma pessoa dedicada e comprometida com o crescimento espiritual e a aproximação a Deus. O fato de você ter chegado até o final demonstra sua determinação em absorver conhecimento e aplicá-lo em sua vida. Continue buscando sabedoria e trabalhando para fortalecer sua fé e sua relação com Deus. Lembre-se de que o aprendizado e a aproximação a Deus são uma jornada contínua e gratificante. Meus vídeos ajudam pessoas de todas as idades a se aproximarem de Deus, redescobrindo ensinamentos esquecidos e aprofundando na palavra divina. Comente: estou mais perto de Deus, para nos fazer saber que você chegou até aqui e que está neste caminho de fé conosco.